Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui é o professor Sérgio Carvalho. Quero trazer para você, neste vídeo, uma história real que aconteceu comigo, presenciei e vivenciei isso que eu vou narrar aqui para vocês. Era o ano de 2002, quando fui aprovado para o concurso do Auditor Fiscal da Receita Federal. E aí fomos fazer o curso de formação, que era, então, a segunda etapa do concurso, do processo seletivo. E esta segunda etapa consistia exatamente em um curso que durava aproximadamente 2 meses. Esse curso aconteceu na cidade de Brasília, na sede da ESAF, da Escola de Administração Fazendária, que já não existe mais, mas era a banca responsável pela elaboração do concurso. E lá, nesta sede da ESAF, funcionava como que uma espécie de hotel, era um alojamento. Havia os quartos nos quais os candidatos ficariam hospedados e também no mesmo espaço havia as salas de aula. Nós passávamos a manhã inteira e a tarde inteira assistindo aulas e à noite íamos para o alojamento, para o quarto, para estudar, descansar um pouco e estudar o conteúdo que havia sido estudado ao longo do dia, havia sido visto ao longo do dia, porque no final da semana faríamos sempre uma prova referente ao conteúdo visto ao longo daquela semana. Normalmente era uma cadeira, uma disciplina estudada por semana. E aí aconteceu o seguinte, que eu tive a sorte e a felicidade de ficar hospedado no mesmo quarto desta pessoa da qual vou contar a história agora. Vou preservar o nome dele, tá? Porque não vem ao caso. E esse senhor, ele era o mais velho de todos que haviam sido aprovados naquele concurso do Fiscal da Receita em 2002. Na época, eu tinha 29 anos de idade, e ele estava com seus 50 e poucos, E aí nos tornamos amigos, conversamos muito e ele me contou a sua história. A história dele é a seguinte: ele não nasceu no Brasil, mas tinha cidadania brasileira, como também tinha cidadania de outros países, e a língua mãe dele era a língua francesa. Não nasceu na França, mas a língua mãe era o francês. E ele era um cara assim, veio de uma família muito abastada, uma família rica, que tinha muitos negócios. Ele era um empresário de muito sucesso, já havia morado em vários e vários países do mundo, falava vários idiomas, era um cidadão do mundo, vivia muito de bem com a vida, muito tranquilo em termos financeiros, econômicos, enfim. Aconteceu um belo dia de ele sofrer um acidente de automóvel, sofreu um acidente gravíssimo, quase perdeu a vida nesse acidente. Passou mais de 1 mês em coma entre a vida e a morte e finalmente escapou de morrer daquele acidente. Mas quando voltou do coma, ele voltou muito prejudicado, porque com o acidente ele sofreu traumatismo craniano, teve perda de massa encefálica, enfim, teve uma série de prejuízos físicos. E ele teve, então, ao retornar do coma, que reaprender tudo, reaprender a falar, reaprender a movimentar-se. Isso foi um processo longo, um processo demorado, até que ele recuperasse a condição de seus movimentos, até que conseguisse dar os primeiros passos e até que conseguisse retomar a fala e a comunicação. Então foi tudo muito lento. Como foi um processo muito demorado, até ele conseguir se recuperar minimamente, os negócios dele ficaram entregues e tal e acabaram falindo. Ele perdeu tudo que tinha no mundo empresarial. E aí a família o socorreu e os irmãos dele, muito ricos, disseram assim: olha, fulano, não se preocupe com nada, você não precisa trabalhar para o resto da sua vida, pode deixar que nós vamos socorrer você, não vamos deixar faltar nada para você nem para a sua família, pode ficar tranquilo que a gente vai cuidar de tudo.
Olha que presente, não é? Mas ele não se conformou com essa oferta, não se conformou. Ele pensou assim, eu não quero viver dependendo dos outros, eu quero ter o meu próprio ganho, eu quero encontrar um caminho que me faça ter o meu próprio sustento e prover o sustento da minha família. Isso foi o que ele quis. E aí ele pensou, e agora? O momento econômico naquela época do país estava bem complicado, estava numa fase de transição econômica e as empresas todas quebrando, estava uma fase muito difícil em termos econômicos, e ele pensou, não tenho condições de recomeçar no mundo empresarial. Olhou para um lado, olhou para o outro e descobriu que existiam os concursos públicos e que com o esforço próprio, o esforço dele mesmo, ele conseguiria ser aprovado num bom concurso, e o alvo que ele mirou foi justamente o auditor fiscal da Receita Federal. Escolheu logo o concurso dos mais pesados do país, mas foi a escolha que ele fez. Ele simplesmente não tinha olhos para mais nenhum outro concurso, nada lhe interessava a não ser o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. E aí ele foi começar do zero a estudar aquelas primeiras disciplinas, nunca tinha estudado para concurso na vida dele, foi uma experiência completamente nova. Agora vocês não sabem ainda do detalhe. O detalhe, e que ele guardava como um segredo, assim, não costumava falar para muita gente, falava para as pessoas mais próximas, tá? Eu vou contar aqui para vocês porque estou preservando de quem se trata. Então, é importante eu contar essa história para vocês perceberem o significado da força de vontade. Esse senhor, no acidente que teve, ele ficou com uma sequela que o acompanhou a vida inteira. Perda de memória recente. Perda de memória recente. Ou seja, ele estudava ali pela manhã uma matéria, estudava outra matéria, à tarde pegava uma terceira disciplina, estudava o dia todo, e aí ele me contou, às vezes quando chegava à noite, era como se saísse aqui uma fumacinha, e eu simplesmente esquecia tudo que eu havia estudado ao longo daquele dia inteiro. Rapaz, não era fácil porque isso acontecia com certa frequência. E aí, de muito que eu estudava, muitas horas, pouco eu conseguia assimilar em decorrência dessa questão, dessa perda de memória recente, que foi sequela que ficou do acidente que eu sofri. E aí veio o primeiro concurso, a primeira oportunidade, e ele foi reprovado. Mas continuou firme os estudos. No outro dia, já estava estudando novamente. Estudou, continuou, estudou, surgiu a segunda oportunidade. E ele foi reprovado de novo. Aí começou aquele constrangimento ali, o pessoal da família, os irmãos, as pessoas mais próximas. Alguns ainda diziam assim, rapaz, esquece esse negócio de concurso. Você não precisa disso. Nós já te dissemos que vamos te dar todo o apoio aqui, todo o suporte que você precisa, suporte financeiro. Você não vai precisar de nada, não precisa você trabalhar. Já é um presente para nós que você esteja vivo, tenha se recuperado e sobrevivido àquele acidente tão grave. Mas ele não dava ouvidos, ele disse, não, eu vou continuar aqui no meu propósito, vou continuar fazendo o meu esforço. Veio o terceiro concurso, ele foi reprovado. A família deixou de comentar, ninguém tocava mais nesse assunto, ninguém perguntava mais, e aí, continua estudando? Como é que vão os estudos? Todos evitavam tocar nesse assunto perto dele, tá? Porque já estavam todos convencidos, todos ao redor dele, estavam convencidos de que ele não seria aprovado, mesmo porque já é difícil passar no concurso como esse, e ainda mais sofrendo de perda de memória recente, aí que todos tinham certeza absoluta, já tinham dado por certo que ele não passaria no concurso. Todos, menos ele. Ele continuou acreditando. Esse rapaz vivia um dia de cada vez. Daqui a pouco eu chego a falar nisso, tá? Mas continuando aqui.
Houve o quarto concurso, ele foi reprovado. Da quinta vez, meus amigos, estou falando da quinta vez, na quinta oportunidade que ele fez o concurso para a Receita, isso foi no ano de 2002, lá estava eu também sendo aprovado, ele conseguiu a sua aprovação. Ele conseguiu a sua aprovação dentro das vagas. Foi também lá para Brasília para concluir a segunda etapa, o curso de formação. E logo que chegamos, por sorteio, 3 pessoas ficavam em cada alojamento. Eu fiquei lá então com ele e com outro colega. E aí ficamos amigos logo de pronto, porque era um sujeito muito alegre com a vida, muito expansivo, conquistava todo mundo pela simpatia, brincava com um, brincava com outro, tirava piada, era divertidíssimo estar próximo dele. E aí ele me contou essa história logo de início e disse assim: Sérgio, se você puder, rapaz, se puder, me dê uma ajuda com essas matérias, porque eu não consigo assimilar muito rápido, preciso de ajuda. Se eu depender só de mim, pode ser que eu não consiga tirar a nota mínima em alguma dessas provas. Foram 12, 13 provas que nós fizemos ali ao longo daquele período, eram muitas provas, e tinha que tirar uma nota mínima. As provas do curso de formação, eu digo a vocês com toda sinceridade, eram provas fáceis. Não era nada complicadíssimo, não. Pelo contrário, eram provas simples, mas você tinha que ter estudado. Todo o conteúdo da prova estava nas apostilas que nós recebíamos no primeiro dia de cada matéria. Mas tinha que decorar, tinha que aprender, entender, se preparar a fundo para não correr o risco de um deslize, você tirar uma nota abaixo do mínimo exigido e ficar de fora. E aí começamos as aulas e tal no curso de formação, e eu logo percebi que, de fato, o meu colega, ele não conseguia assimilar com muita facilidade. Ele tinha aquela dificuldade natural, decorrente, repito, do acidente que sofrera anos atrás. E aí eu decidi, vou ajudar o meu amigo, vou ajudar o meu colega. Então, quando chegava à noite em casa, a gente jantava, descansava um pouco, vamos estudar junto, tal, passávamos pela leitura da apostila, eu ia mostrando para ele um detalhe, outro, ó, fica atento para isso, ó, tal, isso aqui é questão de prova e tal, e íamos estudando juntos. Ninguém aprende mais do que aquele que ensina. Então, eu ajudava o meu amigo, mas ao mesmo tempo estava estudando, estava aprendendo. E aí o fato foi que nós seguimos e ele conseguia tirar as notas mínimas todas, até que chegou a disciplina que era a mais temida, ou uma das mais temidas do curso de formação, que era justamente a classificação de mercadorias. Quem trabalha ou vai trabalhar na parte aduaneira, dos tributos externos, imposto de importação e imposto de exportação, tem que saber bastante a respeito de classificação de mercadorias, e eu confesso a vocês que não é assunto dos mais simples, não é. É algo de certa complexidade ou até bastante complexo, é um assunto cheio de regras, cheio de exceções, muitas minúcias, muitos detalhes. E assim que nós começamos a semana, ou eram 10 dias de curso dessa disciplina, que era uma disciplina maior, mais extensa, e era mais temida por todos, o meu colega sentiu a pancada. Ele disse: Sérgio, pelo amor de Deus, vou reprovar nessa matéria. Eu disse: calma, cara, calma, que nós vamos estudar juntos, vamos aprender juntos. E assim o fizemos. Toda noite a gente ia lá, estudava, e eu mostrava os detalhes. Ele dizia: minha Nossa Senhora, eu estaria completamente perdido sem essa sua ajuda, porque eu não estava percebendo esses detalhes todos aqui, e tinha que perceber realmente os detalhes do assunto. Para resumir a história, esta foi a única prova do curso de formação em que o meu amigo tirou uma nota maior do que a minha. Quando recebemos o resultado daquela prova, ele olhou a nota dele, eu olhei a minha nota, tirei uma nota boa, mas ele foi quase perfeito e fez uma nota maravilhosa, e ele nem acreditava, ele começou a pular de alegria e a chorar ao mesmo tempo,
e me abraçou em agradecimento, em gratidão. Eu disse: Sérgio, cara, pelo amor de Deus, é graças à sua ajuda que eu estou conseguindo aqui, conseguindo a minha aprovação nesse curso de formação. Para resumir a história, concluímos o curso de formação com sucesso, fomos aprovados, tomamos posse no cargo e estamos trabalhando aqui até hoje. Esse meu amigo já se aposentou, já se aposentou depois de alguns anos de trabalho, mas estou aqui contando a história dele para dizer exatamente que esse sujeito, esse rapaz viveu algo que eu considero como que um princípio muito útil para a nossa vida. E embora seja um princípio muito útil, é pouquíssimo utilizado por nós seres humanos. Este princípio consiste em viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. Isso é fácil de ser feito? Não. É muito difícil, tá? Embora seja, em tese, o óbvio. Mas, professor, como assim viver um dia de cada vez? Viver um dia de cada vez significa viver o presente. A maioria de nós tem predileção ou pelo tempo passado, aquilo que já não volta mais, ou pelo futuro, aquilo que ainda virá. Então a gente fica nessa dualidade. A maioria tem uma predileção, ou escolhe ficar preso no que já passou, lamentando pelo que aconteceu de um jeito diferente do que você gostaria, lamentando por alguma oportunidade que foi no passado desperdiçada, e você acha que nunca mais vai conseguir chegar novamente a uma situação melhor. Ou então vivemos numa ansiedade constante em relação ao dia de amanhã. Meu Deus, e se acontecer isto? E se acontecer aquilo? Nossa, quantos milhares ou talvez milhões de concurseiros vivem constantemente fixados no dia de amanhã, antecipando um sofrimento ou uma ansiedade por algo que ainda não se concretizou, ou talvez nem venha a se concretizar. Há uma frase que me acompanha que diz assim: quanta dor nos causaram os males que jamais aconteceram. Quanta dor nos causaram os males que jamais aconteceram. E assim a gente sofre por antecipação quando se fixa no futuro. E sofre porque também muitas vezes nos fixamos no passado. Viver o dia de hoje é aproveitar o presente. Olha o nome, presente, é uma dádiva, é um dom que nós recebemos de estarmos vivos, estarmos aqui e usufruirmos desse momento, fazendo aquilo que nós temos conosco que vai ser bom para nós. Nós temos que fazer, usando esse tempo presente, aproveitando da melhor maneira possível para construirmos o dia de amanhã. Mas ninguém vive o dia de amanhã, a gente vive o dia de hoje. Esse rapaz, ele fazia isso. Ele vivia um dia de cada vez. Ele não ficava lamentando pelo acidente que sofreu, não ficava lamentando pela vida maravilhosa que tinha, viajando pelo mundo inteiro, ganhando muito dinheiro com seus negócios. Não, aquilo ficou no passado. E ele não ficava pensando: será que no dia da prova, semana que vem, vai me dar aquele branco que eu vou esquecer de tudo? Será que vai acontecer isso? Será que vou ter mais uma reprovação? Será que vou ter mais uma decepção? Ele não pensava no dia de amanhã. Ele pensava simplesmente em aproveitar o dia de hoje, fazendo aquilo que estava ao seu alcance, aquilo sobre o que ele tinha ingerência. Eu não tenho ingerência sobre a prova do concurso, se o edital vai sair rápido, se vai demorar a sair. Não, mas eu tenho ingerência sobre o dia de hoje. No dia de hoje eu posso me dedicar aos meus estudos. Foi o que ele fez. Ele viveu um dia de cada vez. Abraçou o dia de hoje como um presente divino e aproveitou esse presente da melhor maneira possível. Essa é a minha dica para você no dia de hoje. Não estou dizendo que é algo fácil de ser vivido. Muito fácil é falar. Viver não é tão fácil.
assim, não é viver esse princípio. Mas, se você conseguir trazer para si uma reflexão dessas minhas palavras, você pode aproveitar bastante e pode ter uma condição nova. Vai deixar de lado a tristeza pelo que foi, do que não deu certo no passado, vai deixar de lado o medo e a ansiedade pelo que vai acontecer amanhã e vai ter muito mais tranquilidade e muito mais proveito em concentrar-se no dia de hoje. Viver um dia de cada vez. Essa é a minha dica para você. Um forte abraço a todos e a gente se vê.